Eu quero falar com você que tem passado por lutas, dificuldades, problemas sérios na sua vida, principalmente na sua vida financeira. Você é empresário, tem falido, não consegue prosperar, você é trabalhador. Eu quero falar de algumas coisas que a Bíblia nos revela. Primeiro, o Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. E tem outra palavra que diz: quem muito planta, muito colhe. E tem outra palavra que diz que quanto mais se dá, mais se recebe. Então podemos ver que o Senhor Jesus fala sobre uma vida com abundância, quer dizer, prosperidade. E muitas pessoas não entendem o que isso significa. O Senhor Jesus fala de prosperidade, de vida com abundância, de riqueza, de uma vida farta. E isso ele deixou escrito porque ele sabia que o homem precisaria de manter-se aqui na terra com alimento também. Mas ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As pessoas dizem isso. Sim, é verdade. Mas não quer dizer com isso que eu tenho que ficar com meus braços cruzados. Não quer dizer com isso que eu vou ficar sentado esperando acontecer as coisas. Não tem como. Porque se eu não trabalho, se eu não me dedico ao meu trabalho, não vou ter o salário, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, muitas pessoas não entendendo espiritualmente o que o Senhor Jesus está falando, elas criticam quando os pastores, quando nós pregamos sobre prosperidade, crescimento financeiro. E eles usam argumentos bíblicos para dizer que não devemos ficar ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, porque o Senhor Jesus falou isso. Sim, eu não posso deixar de buscar o reino dos céus para ficar preocupado com as coisas terrenas. Não, isso não. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o reino dos céus. E através disso, as coisas terrenas, como comida, veste, dinheiro, saúde, tudo Deus vai me dar. Paz na família, tudo isso Deus vai me dar. Mas não vai me dar se eu ficar de braço cruzado. Então nós temos algumas passagens bíblicas que nos ensina a lutar pela nossa vida financeira. A lutar. A brigar pela nossa vida financeira. Porque é importante isso também. Nós temos uma passagem que os cobradores de impostos foram até a casa de Pedro, onde estava o Senhor Jesus, e cobraram o imposto. E o Senhor Jesus, ele deixou claro para Pedro, quando Pedro veio falar com ele, ele perguntou: Pedro, quem são esses homens? São os cobradores de imposto. Você pagou imposto? Não. Do Senhor não. Ele disse: não, tem que pagar. E disse para Pedro: vai lá e pesca um peixe e tira da boca dele a dracma. Então o Senhor Jesus disse: Pedro, você tem que trabalhar para você prosperar. Vai lá e trabalha que eu vou te abençoar. E Pedro foi trabalhar, foi lá pegar o peixe, pescou o peixe e tirou da boca desse peixe a dracma. Quer dizer, daquele peixe ali, daquele trabalho, ele pôde tirar o valor para pagar o imposto que estava sendo cobrado. Então, quando essas pessoas pregam, quando muitos pregam que esse negócio de prosperidade, só pensa em dinheiro, só pensa nisso, são pessoas que são usadas não por Deus, mas por um espírito maligno. Porque ela vai contra a palavra do Senhor. Ela não vai a favor. Porque um crente, um cristão que não trabalha, uma pessoa que não trabalha, ela não tem como pagar os seus impostos. Não tem como. Não tem como ela pagar
as suas coisas, comprar o seu alimento, pagar a luz, pagar a água, comprar gás, pagar colégio dos seus filhos, para crescimento também da obra, pagar as coisas que são necessárias. Então a gente vê hoje uma hipocrisia de alguns líderes religiosos que, por não conhecer espiritualmente a Bíblia, eles cometem heresia terríveis, porque eles mesmos não querem viver na miséria. Não querem viver. Ninguém quer viver só para pagar os seus compromissos. É ou não é verdade? A pessoa quer um dinheiro a mais para poder passear, às vezes, com a sua família, para comprar algo para ele. A pessoa não quer viver só, eu tenho que pagar a luz, paguei isso, paguei aquilo, comprei meus alimentos, pronto, tá bom, fiquei duro, mas estou feliz. Não, isso é hipocrisia, ninguém quer isso, ninguém. E até porque o próprio Senhor Jesus, ele nos fala de vida, quer dizer, a salvação, primeiro o reino dos céus e a vida com abundância. Uma vida farta, uma vida próspera. Isso glorifica o nome de Deus. E Deus fala sobre isso, que Ele é o dono do ouro, da prata e dá àqueles que o servem. Então, meu amigo, minha amiga, cuidado com o que você tem ouvido e tem praticado, porque isso pode trazer para você um problema sério, tanto para a sua vida espiritual, quanto para a sua vida terrena. Porque Deus não quer que você mendigue. O Senhor Jesus não mendigava, e uma das coisas que eu quero também ressaltar aqui, que muitos pregam, ele não tinha riqueza. Não, o Senhor Jesus tinha sim. Ele vivia da ajuda, olha só, que o povo dava. E quem era esse povo? O povo cristão, que seguia ele, que eram prósperos, não é isso? E dava para ele as condições, as melhores condições de vida. O Senhor Jesus tinha casa. Tinha casa, e biblicamente, eu tenho posições bíblicas que se refere a isso. Quando ele foi morar em Cafarnaum, quando ele foi morar nas periferias, né, de Jerusalém, ele morava. Quando a mulher foi até a casa de Jesus pedir a ele que curasse lá o filho ou a filha dela, quando o discípulo foi até a casa do Senhor Jesus. Então, essa hipocrisia que muitos pregam, que são usados pelo diabo para levar as pessoas a viverem na miséria, porque se o povo de Deus não tiver condições de honrar com seus compromissos, de ter uma vida abundante, como o Senhor Jesus nos promete, como ele glorifica o nome de Deus? Como ele vai exaltar o nome de Deus? As pessoas diriam, tá vendo? Se diz crente, é assim que o próprio diabo que prega através da boca de muitos líderes, é o próprio diabo que depois aponta e diz, se dizem crente, se dizem de Cristo, e deve às pessoas, né, vive que nem mendigo, não tem nada, fica pedindo os outros. É ou não é verdade? Sim ou não, meu irmão, minha irmã? É verdade. Esse próprio diabo que prega através da boca de muitos líderes que se diz cristãos e não são mensageiros de Satanás, que pregam para que as pessoas não lute, né, para ser próspero, porque diz que isso não é bíblico. É bíblico sim. Bíblico sim. E o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Mas como uma pessoa cresce? Como que uma pessoa cresce financeiramente? Como que ela chega ao crescimento financeiro? Aí entra o que o Senhor Jesus falou. Quem dá, recebe. Então, uma pessoa só vai ter uma vida abundante, só vai ter uma vida próspera, uma vida farta, se ela plantar. Aí entra a primeira posição de dar. Quem dá, recebe.
A gente vê o caso da viúva, que ela estava passando necessidade, e o profeta Elias foi até ela, e ali a gente vê algo muito forte que o Senhor Jesus deixou. Ele chegou até aquela mulher e ela estava passando uma necessidade miserável. Todo mundo conhece a história, né? A seca estava... o país estava vivendo uma decadência tremenda na sua agricultura, não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinha nada. E o profeta chega até ela e disse: olha, o que você tem? Ela disse: eu só tenho aqui, o profeta, um pouco de farinha e um pouco de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer, depois vou morrer. O texto é bem claro nisso. E aí o profeta disse: olha, dá primeiro para mim, e eu te garanto que não vai faltar na sua panela. Então, você vê que ele pediu primeiro. Primeiro tinha que dar para ele. E nós vemos em todas as passagens bíblicas que sempre quando o povo de Israel ia para alguma batalha ou queria alguma prosperidade, eles sacrificavam o que eles tinham. E depois do sacrifício, Deus honrava. Você vê Abraão tinha um filho, que era Isaac, o verdadeiro, o herdeiro. E ele teve que botar no altar, mostrando para Deus que ele acreditava em Deus, porque quando você pega o que você tem e põe no altar, você deixa Deus em situações complicadas, porque você diz para ele: olha, agora eu só dependo do Senhor, agora é com o Senhor, não tem mais para onde ir. E Deus honra, porque Deus honrou Abraão, né? Deus honrou a viúva de Sarepta, Deus honrou Ana, né? Então Deus honra quando a pessoa se põe à disposição dele, quando ela abre mão da sua vida para servir a Cristo, e ali ela faz o desafio. O nosso Deus é um Deus de desafio. Ele chama a gente para um desafio, ele gosta quando a gente faz prova dele. Fala isso em Malaquias, né? Fazei prova de mim, quando ele falou sobre o dízimo e sobre as ofertas. É outra coisa que muita gente não gosta, mas não tem nenhuma forma de crescimento financeiro se não for através da fidelidade do dízimo e das ofertas. Isso aí é bíblico. E deixo aqui ressaltado uma coisa: por isso muitos cristãos não têm crescido na sua vida financeira, porque não são de fato dizimistas e ofertantes da casa de Deus, não. Ou eles são dizimista parcial, às vezes dá, às vezes não dá, dá quando dá, esse mês não deu, porque nunca são dizimistas fiéis. O que é fidelidade? Fidelidade é a primeira. Fidelidade é você abrir mão de tudo para cumprir com o seu compromisso. É ou não é verdade? E muitos cristãos não têm esse compromisso. Um mês dá oferta, um mês não dá, um mês dá dízimo, outro mês não dá, um mês dá metade, no outro mês, como se fosse a prestação. Biblicamente está errado. Porque primeiro nós damos para Deus fidelidade, e Deus assim nos supre as nossas necessidades. Amém? Bom, vamos lá. Então, Deus ele sempre deixou claro que quando uma pessoa se lança no altar deles, que realmente confia nele, que dá o seu tudo ali no altar, automaticamente ele abençoa a vida daquela pessoa. E aí foi o caso, como eu já disse, de Abraão, de Ana, da viúva de Sarepta, e a gente pode ver um monte, né, que se lançou no altar. O próprio Senhor Deus, ele, para ganhar toda a humanidade, para que as pessoas viessem a ser salvas, ele teve que dar. E ele deu o filho dele em sacrifício, o Senhor Jesus. E com isso, você que está aí assistindo, ouvindo essa programação, também é salvo, né? Pela graça do nosso Senhor. Mas o meu objetivo aqui é levar você a entender
que o primeiro passo de um crescimento financeiro está na sua entrega. É você dar para você receber. E por isso, meus irmãos, eu estou aqui orientando você. Cuidado com esses pregadores que dizem, esse teologia da prosperidade. Na verdade, existe a teologia assim da prosperidade, aonde o nosso Deus falou que se nós entregássemos a nossa vida a Ele, se nós fôssemos fiéis a Ele, cumprisse com seus mandamentos, obedecesse a sua palavra, se cresce nele e nos seus profetas, a gente prosperaria. É bíblico a teologia da prosperidade, porque a prosperidade se refere a uma vida familiar abençoada, a uma saúde abençoada. E também a vida financeira. Como eu disse no início, se nós não tivermos dinheiro, como vamos cumprir com nossas obrigações? É ou não é? Sim ou não? Como? Então precisamos sim. E o diabo não quer que você prospere, não quer que a igreja prospere, porque aí a igreja não vai poder abrir outras igrejas para ganhar alma para o Senhor Jesus. Entende? Sim ou não? Se a igreja não tem dinheiro, se você não tem dinheiro, como que você vai comprar? Como que você vai investir na sua vida? Então, esses filhos do diabo, posso deixar registrado dessa forma, raças de víboras, que querem ver você na miséria, fica falando nos altares sobre a teologia da prosperidade, para que você não invista e viva uma vida desgraçada. Mas eles mesmos não querem viver. Eles mesmos não querem. Eles querem ter o carro deles, eles querem ter as boas roupas, né? Querem ter bastante comida, querem passear. Pode sentar e ver se não é isso. Então, Deus, o Senhor Jesus, chama aí de raça de víboras, hipócritas, doutores da lei. São aqueles que se põem a posição acima da lei. São esses. Então, não se deixe levar por isso, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Deus quer que você seja feliz. E me perdoa, Deus ser sincero, mas a vida que você está levando é uma vida desgraçada que não te leva a ser feliz. Se você não tem um bom trabalho, se você não pode honrar com seus compromissos, se você não pode comprar o melhor para sua casa, se você não pode dar o melhor para os seus filhos, isso é uma vida tranquila, isso é uma vida desgraçada. E o diabo que usa essas pessoas tem cauterizado muitos que se dizem cristãos e aceitam uma vida desgraçada, aceitam uma vida miserável, uma vida sofrida, uma vida que faz ela sofrer, é gente cobrando e ela não tem nada para comer. E às vezes ela diz, não, eu estou feliz, eu tenho Jesus. Não, uma pessoa dessa, de fato, não tem Jesus. Ela vive numa mentira, num engano. Porque o Senhor Jesus não daria para nós, para você, para mim, uma vida para mendigar. Não, biblicamente não tem uma passagem que Jesus disse, olha, você vai ser mendigo, você vai mendigar. Não, o Senhor Jesus disse, você teria para dar e não para pedir emprestado. Amém? Graças a Deus, você teria para dar e não para pedir emprestado. Então, o cristão é que teria para dar para ajudar as pessoas e não para pedir às pessoas para ajudar eles. Hoje, a maioria dos cristãos fica dependendo de cesta básica dos outros, fica dependendo de favor dos outros. É ou não é verdade? Talvez seja o seu caso. E esses doutores da lei, hipócritas, raça de víbora, ainda fica pregando isso. E as pessoas acabam aceitando e aí não luta para ter uma vida, melhor dizendo, uma vida abençoada, uma vida financeira abençoada. E quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando de ser mais rico do que os outros. Nada disso, meu irmão, minha irmã. É ter uma vida abundante, tranquila, aonde você, principalmente, pode honrar com seus compromissos. E você sabe que o que eu estou falando vem de Deus. Ô Bispo Renato,
É muito forte o que o Senhor está falando. É sim, meu irmão, minha irmã, é muito forte pelo seguinte, porque se o Senhor Jesus nos manda honrar com os nossos compromissos, então Ele vai nos dar a condição de honrar com nossos compromissos. Quando Ele falou para Pedro, Pedro, você tem que honrar com o seu compromisso, você tem que pagar o imposto. Aí Ele deu as condições para Pedro, vai lá, pesca que eu vou te abençoar. Se você trabalhar, eu vou te abençoar para você honrar. E Pedro foi e foi honrado. Então, não deixa Satanás botar na sua mente, através desses pregadores que ficam aí nos altares, dizendo que são de Deus, dizendo para você que prosperidade não é de Deus, dinheiro não é de Deus. Tanto é que ele disse que o ouro e a prata é dele. Sim ou não? Então, esses caras estão pregando o que é do diabo e não o que é do Senhor. O que você não pode aceitar é um pastor pegar o altar e dizer para você que você só tem que ser rico, porque tem que ser rico, e não buscar o reino dos céus. Aí está errado. Está errado, concordo com você plenamente. Aí está errado. Porque o Senhor Jesus disse primeiro buscar o reino dos céus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, ele disse o seguinte, olha, você primeiro tem que entregar sua vida a mim, fazer a minha vontade, cumprir com meus mandamentos, obedecer, fugir da aparência do mal, sair da idolatria, sair da prostituição, do adultério, né? Sair da vida errada. E aí eu vou acrescentar um mais na sua vida. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Olha, espero que eu tenha feito você entender o que é prosperidade. É uma vida que Deus nos prometeu, tanto espiritual, quanto familiar, quanto saúde, quanto vida financeira. E a vida financeira, ela requer atitude, desafio. Aqueles que dão, recebem, quem muito planta, muito colhe. Então precisa de desafio. Por isso o Senhor falou, fazei prova de mim, trazer o dízimo e a oferta. Quer dizer, faz desafio. Pode fazer o desafio. Se eu não vou abrir a janela do céu e derramar tanta bênção, mas tanta que você não vai ter onde guardar. Quer dizer, promessa. E a promessa que Deus faz é promessa de coisas grandes, não é pequena. Não é pequena. Abraão, sai aí da tenda, olha para os céus e quantas estrelas você é que pode. Assim vai ser você. Então, é coisas grandes. Deus nunca prometeu migalha, nunca prometeu vida desgraçada, miserável, sem prosperidade. Não. Deus sempre nos prometeu a abundância. A viúva de Sarepta foi um caso desse. Ele falou, não vai faltar. E olha, na casa daquela mulher teve abundância. Pessoas comeram junto com ela ali. E por quê? Porque Deus prosperou ela abundantemente. Pedro foi pescar, pescou abundantemente, joga a tua rede. Foi tantos peixes que não tinha nem onde colocar, teve que chamar pessoas para ajudar ele. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, lute pela sua vida financeira. Lute. Aqui na Igreja Nação de Deus, nós temos reuniões todos os dias, 7:30 p.m, para ensinar as pessoas, primeiro, a buscar o reino dos céus, tá certo? Porque isso é bíblico, eu não posso fugir disso, né? Que é a salvação, a vida espiritual. Se você trata bem da vida espiritual, o Senhor Deus vai tratar bem da sua vida material. E a gente ensina também como, né, conquistar a vida material, que é a saúde, que é a vida familiar e a vida financeira, porque uma pessoa bem na sua vida financeira, ela pode se tratar, né, para ter uma saúde melhor, ela não vai ter problemas como muitos têm na vida, né, familiar, porque falta dinheiro, não tem onde morar, vive de favor, e o seu relacionamento vai se desgastando, e os filhos passam a também não acreditar mais em Deus, porque não vê na vida dos pais aquilo que Deus promete dentro da palavra dele, tá certo? Então aqui na Igreja Nação de Deus, todos os dias, nós temos reuniões 15h e 7:30 p.m, que é a reunião principal. Eu convido você para essa reunião principal, porque a gente traz uma palavra forte para você, uma palavra do coração de Deus, para que você entenda não só
não só uma coisa, porque eu quero que você entenda a Bíblia. Porque quando você entender a Bíblia através do Espírito Santo, você vai se deleitar com as grandezas de Deus sobre a sua vida. Amém? Tá certo? Então, todos os dias na Igreja Nação de Deus, 7h30 da noite, nós temos uma reunião forte. E eu, Bispo Renato, estou aqui todos os dias para te atender. Se você quiser um atendimento, você pode se dirigir aqui à igreja, que fica aqui em Parada Modelo, na estrada do Bananal. Você chega no centro de Parada Modelo, que é em Guapimirim, Rio de Janeiro. Chegou aqui no centro de Parada Modelo. É só perguntar onde é a estrada do Bananal, onde é a Igreja Nação de Deus, todo mundo conhece. Ou o cartório eleitoral, né? Eu vou deixar esse ponto de referência. Fica do lado do cartório eleitoral a Igreja Nação de Deus. Não tem errado, tá certo? Para que você venha se alimentar do melhor. Venha de fato conhecer a palavra de Deus através do Espírito Santo. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus, vou deixar o meu número do meu WhatsApp para você se comunicar comigo, né? Pedir oração, tiver alguma dúvida, a gente tirar através dessa comunicação. O meu WhatsApp é Oi, tá bom? O número que eu vou dar é Oi, é 21, né? 98804 6892. Vamos lá, vou repetir. É 021 98804 6892. É o Bispo Renato de Souza que fala com você, tá certo? Espero que essa mensagem tenha te edificado e venha fazer um desafio com Deus. Você empresário que está aí com a sua empresa falindo, né, tudo dando para trás, talvez você já até perdeu tudo, mas enquanto a vida há esperança, você pode recuperar tudo que você perdeu, tá certo? Você trabalhador, você que queira crescer, né, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida material, vem estar numa dessas reuniões, eu te garanto que o Senhor Jesus vai mudar essa situação, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.